Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. A gente vai iniciar agora no comecinho, fazendo a correção da atividade que foi passada no livro, na semana retrasada, tá bom? Então, assim, vamos pegar o livro, vamos abrir e iniciar aqui na página 45. A nossa aula passada foi sobre a água, a gente viu sobre dois assuntos, que foram os estados físicos da água e o ciclo da água. Então, na página 45, a gente inicia a nossa atividade, certo? Vamos focar aqui. Na página 45, a gente tem o seguinte. Na primeira questão, teste seus conhecimentos. Marque um X, as afirmações, marca um X as afirmações corretas, né? Marcando com X as afirmações corretas. Então, vamos lá. A partir de tudo que a gente estudou, a gente vai ver o que é correto ou não, né, dentro dessas afirmações aqui abaixo. Vamos aqui para a primeira. Ó. A água, no estado sólido, é utilizada para conservar os alimentos em temperatura mais baixa. Então, vamos lá. A água, no estado sólido, é utilizada para conservar os alimentos em temperaturas mais baixas. A água em estado sólido é a água como gelo, não é? Então, o gelo ele está em temperatura mais baixa e a gente sempre congela alguns alimentos para conservá-los. Então, o gelo ele é utilizado sim para conservar os alimentos em temperatura mais baixa. Portanto, essa afirmativa aqui é correta. Então, eu vou marcar um xizinho como está informando aqui. A próxima. Existe vapor de água no ar? Existe, né? Existe vapor de água no ar. Então, a gente vai marcar com um X, certo? A próxima afirmação. A água se apresenta na natureza somente no estado líquido. Mentira, né? A gente viu que ela se apresenta tanto em estado sólido quanto em estado gasoso, né? Pode ser como gelo, pode ser como vapor de água. Então, aqui a gente não marca esse terceiro quadrinho. A água, quando aquecida, transforma-se em vapor de água. Isso é verdadeiro, né? Quando a gente aquece a água, né? Como naquele exemplo que a gente viu nas outras aulas, a gente pega uma panela com água, colocar no fogão, acender, essa água vai esquentar até virar vapor de água. Então, sim, quando a gente esquenta a água, ela se transforma em vapor. Então, vamos marcar aqui. A próxima, ó. A água, quando colocada em temperatura muito baixa, transforma-se em gelo. Também é uma verdade, né? Não tem nem o que explicar aqui. Todo mundo já sabe que se você esfriar bastante a água, ela vai virar gelo. Olha aqui. A água potável não é própria para beber. É uma mentira, né? A água potável é a água própria para o nosso consumo. Então, sim, ela é própria para beber. Ou seja, essa questão aqui está errada. Essa afirmativa aqui está errada. A próxima. O calor do sol favorece a evaporação da água. Para quem não lembra, a evaporação é quando a água vira vapor. Então, se o calor do sol, que é quente, né? Se ele esquentar a água, ele vira vapor, a água vira vapor, né? Se o raio do sol, se o calor do sol esquentar a água vira vapor, vira. Então, sim, ela vaporiza, né? Ele favorece a vaporização da água. Então, nós vamos sim marcar aqui essa alternativa. E a última, ó, a chuva é água em estado sólido. Claro que não, né? A chuva é água em estado líquido, então a gente não vai marcar, certo? Conferiram, viram se marcaram todas corretamente. Quem conferiu pode continuar aqui, prosseguindo para a próxima questão. Olha aqui. Faça a correspondência. A gente vai ter que lembrar sobre o que significa cada transformação. Lembra? Então vamos aqui, ó. A fusão. O que vocês acham que ela é a fusão? Ela é a transformação do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido? A fusão é do sólido para o líquido. Então a gente vai vir aqui e marcar o 1, certo? A solidificação é do líquido para o sólido. Então, bem aqui no último quadrinho, a gente coloca 2. A vaporização é do líquido para o gasoso. Então, no primeiro quadrinho, a gente coloca 3. E, por último, a condensação é do gasoso para o líquido. No segundo quadrinho, a gente coloca 4. Então, nós temos aqui a sequência 3, 4, 1 e 2. Certo? Conferiram? Vamos prosseguir. Aqui, já na página 46, a gente vai ter a terceira questão,
que é o seguinte, ó, resolva a cruzadinha. Vocês vão ter aqui embaixo a cruzadinha, então percebendo que aí em cada linha dessa tem um número, né? Cada número desse corresponde a uma dica que está dando aqui, ó. Por exemplo, nessa primeira linha aqui, corresponde à dica número 1. Qual é a dica número 1? Ó? Água em estado sólido. Como é o nome da água em estado sólido? É o gelo, né? Então, bem aqui eu vou colocar gelo, certo? Na 2, ó, a dica 2. Passagem do vapor para o líquido. Quando eu passo a água do vapor, que é o estado gasoso, para o líquido, eu tenho a condensação. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, na linha 2, condensação, certo? Aqui, ó, no 3, número de estados físicos da água. Quantos estados físicos a água tem? 3, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, certo? 4, a dica 4, aqui corresponde à dica 4. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Então, eu vou colocar bem aqui, gasoso. Aqui na dica 5, passagem do líquido para o sólido. Quando eu passo a água do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação, certo? 6, a passagem do estado líquido para o gasoso. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu tenho vaporização, ok? E a 7, olha, dica 7, passagem do estado sólido para o líquido, eu tenho uma fusão, ok? Compreendeu? Então vamos aqui, se você já fez tudo, vamos aqui para a quarta questão. Olha aqui. O que você entende por ciclo da água na natureza? Aqui é uma resposta pessoal, vai ser o que você lembra sobre o ciclo da água. Mas só que dando uma relembrada, o ciclo da água, gente, é aquele ciclo em que a gente tem a água, digamos, no rio, nos mares. Essa água, ela é esquentada, né, pelo sol, o sol esquenta essa água. Quando esquenta essa água, ela vira vapor, que sobe para o céu. Quando chega no céu, lá em cima vai estar muito frio, então esse vapor começa a virar água líquida de novo, que vai encher uma nuvem, até que vai estar tão cheio que vai cair essa água, que na verdade é a chuva, né? Essa água vai cair no estado líquido, ela vai chegar no solo, né, na terra, e aí ela vai escorrer até os rios e ela voltou para o mesmo rio que ela estava antes, digamos assim. Então ela vai sempre fazer esse ciclo, esquenta, sobe, esfria e desce, certo? Se vocês não lembram, a gente pode voltar na nossa aula, né? Dar uma olhadinha no vídeo da aula anterior e dar uma olhadinha no livro também, certo? Para vocês falarem um pouco sobre o que vocês entenderam do ciclo da água, certo? Vamos aqui para a nossa quinta questão, que já é na página 45, é a nossa última questão dessa atividade. E aqui diz o seguinte, ó, leia o poema sobre o ciclo da água e faça o que se pede. Vamos ler aqui o poema. Ciclo da água. O ciclo da água é interessante. É um movimento constante para a natureza renovar e abastecer os rios e o mar. O sol, com seu calor, transforma a água em vapor, que suave vai subindo e as nuvens vão surgindo. Juntam-se as gotinhas, ficam todas bem gordinhas. A nuvem fica pesada e cai a chuvarada. A água da enxurrada corre em disparada. São as gotinhas a escorregar em direção ao mar. A terra toda molhada, sua sede saciada. Muito satisfeita, repete a receita. O sol aquece e tudo novamente acontece. Então, agora vocês vão fazer o que está pedindo. Agora represente com um desenho como acontece o ciclo da água na natureza. Inclusive a gente tem até aqui o exemplo, tá vendo? A gente tem um rio, né? Aí vai subir a água em vapor, que aí passa, né? Você pode botar a setinha passando para a nuvem, e aí da nuvem cai a chuva de novo no lago. Então você vai fazer esse desenho, tá? Representando esse ciclo e pode usar como base, ó, esse desenho aqui, tá? Para vocês fazerem de vocês.
Tá bom? Só lembrem que tem que ter essas partes aqui, o rio, o vapor, a nuvem e a chuva, certo? Deu para compreender? Então agora, gente, nós vamos passar para o nosso novo conteúdo, tá bom? Nossa aula 3 é sobre poluição da água, tá? Ela inicia na página 48, então para quem já terminou sua correção, passa para a página 48, que a gente vai começar aqui o nosso novo conteúdo, tá? A gente vai ver um pouco sobre a poluição da água, já vai ler aqui o textinho, vocês vão acompanhando comigo. A água contaminada é a água que contém agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada. Há também o grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios e mares, provocando a inapropriação das águas e causando doenças como a febre tifoide, hepatite, cólera e muitas verminoses, que são doenças transmitidas por essas águas. Então, gente, a gente está vendo que a água poluída, ela é o contrário da água potável, né? Ela é uma água suja, cheia de bactérias, que pode trazer doença e pode fazer mal. Por isso que ela não é própria para o nosso consumo. A gente tem até aqui nessa imagem, ó, é uma água toda poluída, cheia de dejetos, né? Que eu chamo de dejetos, que são restos de alguma coisa, restos de comida, enfim, né? E isso acontece muito da população jogar lixo nesses lugares, né, nesses rios, que acaba transformando a água, sujando a água e transformando ela numa água imprópria para o nosso consumo. A gente olhando aqui sobre as fontes de contaminação, a gente tem o seguinte, ó. Primeiramente, uma das maneiras, né, uma das várias maneiras de contaminar a água, uma das várias fontes de contaminação é os agrotóxicos, né? Que são agrotóxicos? Eles são utilizados na agricultura, penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos. Então, do mesmo jeito que mostra aqui na imagem, está mostrando aqui na imagem, os agrotóxicos, eles são venenos que os agricultores usam para matar pragas. O que são pragas? São alguns insetos que acabam comendo ali a plantação, certo? Para que isso não aconteça, para que os insetos não comam toda a plantação e a plantação se perca, eles colocam esses venenos, né? Passam esses aviões, às vezes nem é avião, mas fazem isso com carros também, ou então manualmente, né? Tem uma bomba que solta esse tipo de veneno. Mas qualquer um desses venenos que é colocado, ele vai ser absorvido pelo solo, né? E se vocês bem sabem, debaixo do nosso solo tem água, né? Que é o que a gente chama de lençóis freáticos, né? Quando quando esse veneno é absorvido pelo solo, ele vai parar nessas águas. E essas águas, elas são águas potáveis, mas quando elas recebem esse veneno, elas se transformam em águas impróprias para o nosso consumo. Certo. Aqui a gente tem mais uma fonte de contaminação, ó. Os diversos resíduos, ou seja, o lixo descartado também é uma grande fonte de contaminação da água, especialmente os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos procedentes de navios. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas jogam esses resíduos, né, os lixos, nas águas, nos rios, lugares impróprios. O mais comum de se encontrar esse tipo de ato de jogar lixo nas águas é esses lixos que vêm de navio, né? As pessoas que estão em navios, né, de viagem ou navios comerciais, eles acabam jogando dejetos na água, né? Acabam jogando resíduos na água e isso acaba poluindo a água e tornando ela imprópria também. Aqui a gente tem, ó, uma outra fonte de contaminação que eu não sei se vocês já ouviram falar. Senão a gente vai falar um pouco sobre isso agora, que é as chuvas ácidas, ó. As chuvas ácidas são outras fontes de contaminação, que é a precipitação da água ácida. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. O que acontece? Como está mostrando aqui na imagem,
que eu vou até sair, passar para cá para dar para ver melhor. Nessa imagem a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma indústria, tá? Uma fábrica. Geralmente as fábricas elas soltam fumaça, né? Porque tem um maquinário, tem máquinas que estão trabalhando e essas máquinas elas soltam fumaça. Essa fumaça ela é contaminada porque ela está cheia de substâncias ali que faz mal à nossa saúde, faz mal inclusive a gente respirar esse tipo de fumaça. Essa fumaça ela sobe. Quando ela chega lá em cima, ela se encontra com as nuvens e ela se mistura com a água que está lá em cima. E essa água acaba virando uma água poluída. Ela acaba absorvendo essas substâncias que são substâncias que fazem mal para a gente, né? Elas absorvem essa substância e aí quando chove, a chuva ela cai com todas essas substâncias misturadas, né? No caso aí a gente tem dióxido de carbono, é uma substância que para a gente não faz bem, é um exemplo disso. Então, quando essa chuva cai com esse tipo de substância, a gente considera chuva ácida, né? É uma chuva ácida. E essa chuva, gente, ela cai em lugares em que tem água potável, como por exemplo em rio, em um canal de irrigação, né? Locais onde a gente retira água para beber, para tomar banho. Quando essa chuva cai, essa chuva contaminada, que a gente chama de chuva ácida, ela cai nesses lugares, nesses rios, ele acaba poluindo esses rios, né? E tornando aquela água imprópria também. O que muita gente não comenta é que ela não é imprópria não só para a gente, mas ela se torna imprópria para os animais, né? Também para todos os seres vivos de modo geral, né? Porque muitos peixes acabam morrendo, animais marinhos acabam morrendo, porque eles estão nessa água, essa água está poluída e eles acabam morrendo por conta disso. Muitos animais animais terrestres que bebem dessa água, eles acabam morrendo. Então, assim, é uma situação que afeta todo mundo de um modo geral, não só a gente, seres humanos, tá? Prosseguindo. Só pra gente relembrar aqui sobre água potável, algumas características da água potável. A água potável, gente, ela é o que? É uma água que não tem cor, que é incolor, que é inodora, ou seja, não tem cheiro, e insípida, ou seja, não tem sabor. Então, toda vez que a gente encontra uma água que tem alguma cor, né, que tem uma cor mais amarelada, que tem um cheiro forte, ou que tem algum gosto, significa que essa água ela não é potável. Alguma coisa ali está poluindo, que tem naquela água, tornou ela poluída, tornou ela imprópria. Então a gente tem que sempre analisar. A água potável ela tem que ter todas essas características aqui: não ter cor, não ter cheiro nem sabor, certo? Aqui a gente fala um pouco sobre as doenças que podemos contrair com água contaminada. Algumas dessas doenças, deixa eu vir para cá. A gente tem a leptospirose, né? O que é a leptospirose? É uma doença causada por uma bactéria. Pode se contrair a leptospirose quando a pessoa entra em contato com água contaminada por urina de animais infectados, especialmente por ratos de esgoto. A bactéria causadora entra pela nossa pele e mucosas, certo? É uma doença que também a gente que é transmitida através da água, não só da água, mas é porque é uma maneira mais fácil de contrair. Muitas das vezes a gente entra em contato com uma água que tenha urina ou fezes de animal, e essa urina ela pode ser uma urina contaminada se o animal tiver essa bactéria, né? No caso aí é mais comum a gente contrair da urina vinda do rato, né? Mas não é só o rato não, tá? Tem muitos outros animais que podem conter essa bactéria e a urina deles acaba sendo contaminada, e se a gente acabar tocando, ingerindo alguma coisa que tem um pouco dessa urina, você pode contrair a leptospirose. A hepatite A, também é conhecida como amarelidão ou hepatite contagiosa, é uma infecção que afeta o fígado, é causada pelo contato com um vírus que normalmente se encontra em água contaminada ou alimentos mal lavados. Em 90% dos casos se cura espontaneamente, mas às vezes requer tratamento específico. Uma vez contraída a doença, ao se curar, o organismo se torna imune a ela pelo resto da vida. A pessoa que contrai essa doença
tem como sintomas febre, dor de cabeça, vômito, dor muscular e calafrio. Então, aí é mais um exemplo de uma doença que a gente pode contrair através de água contaminada. Outras doenças aqui como a esquistossomose, que é conhecida como barriga d'água, é causada por um verme que ainda está em forma de larva. Ele se aloja em certos caramujos que vivem em lagos e rios. A larva sai do caramujo e penetra na pele do ser humano quando ele entra em contato com a água contaminada. Por meio do sangue, a larva chega próximo ao fígado. Uma pessoa com esquistossomose tem como sintomas hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas, tá? Essa é uma larva que ela se encontra no caramujo. Não sei se vocês sabem o que é um caramujo, mas é um caracol, uma espécie de caracol, que ele sempre é encontrado próximo de rios e lagos. E não é todo caramujo que tem essa larva, mas muitos têm, a maioria tem, né, pode-se dizer assim. E essa larva, ela sai do caramujo, ela entra no ser humano pela pele, quando a gente entra nessa água que é contaminada. A cólera, né, também é outra doença, é causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera. Pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e água contaminada pelo Vibrião. Os sintomas dessa doença são diarreia, vômito e forte desidratação. Podemos evitar a cólera tomando somente água filtrada ou fervida e lavando e cozinhando bem os alimentos, certo? Aqui, gente, isso aqui é muito importante. Aqui a gente já vai falar muito sobre a dengue, né? E aí muita gente vai dizer, mas o que a dengue tem a ver com a água, né? A dengue tem tudo a ver com a água, gente. Só o cuidado que a gente tem com a água é que pode fazer com que a gente evite o surgimento de novos mosquitos, certo? Vamos dar só uma lida aqui para entender um pouco. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue, da febre amarela, da febre chikungunya e do Zika vírus. São doenças causadas por vírus diferentes. Após o período de 10 a 14 dias, contados depois de picar alguém contaminado, o mosquito pode transportar o vírus durante toda a vida. Os ovos da fêmea do mosquito são depositados em recipientes com água limpa e parada. Ao sair dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após esse período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas durante o dia. Uma pessoa picada pelo inseto Aedes aegypti contaminado tem como sintomas dor de cabeça, dores no corpo e febre. Como vocês estão vendo, o mosquito ele tem que estar contaminado com esse vírus, né? Que é um vírus que cada vírus diferente pode trazer uma doença diferente, né? Tem um vírus para a dengue, um vírus para a febre amarela, um vírus para a chikungunya, enfim. E quando esse mosquito ele pica a gente acaba contraindo a doença. Então, como vocês viram aí, o que ele tem a ver com a água? Ele sempre se reproduz, ele sempre deposita, na verdade, os seus ovos em água, certo? O mosquito ele deposita os seus ovos em água. E é nessa água que a larva sai e aí passa a sua primeira semana de vida até se formar um adulto e, enfim, né? E começa a se transformar realmente um mosquito, enfim. Então, por a gente ter esse cuidado de não deixar a água parada, né? Que pode trazer uma mudança nesse quadro geral, fazer com que a gente não tenha, não exista mais a evolução do mosquito da dengue e a gente não contraia a doença. Então, quanto mais cuidado a gente tiver em não deixar a água parada, mais a gente vai estar contribuindo para acabar com a dengue. Aqui a gente tem, inclusive, alguma maneira de evitar, na verdade, a produção desse mosquito, né? Primeiro, que a gente já falou, não deixar água se acumular, guardar garrafas vazias viradas para baixo, né? Porque a garrafa virada para cima, quando chove, vai acabar acumulando água, então sempre deixar para baixo. Manter caixas d'água, poços e latões bem fechados. Eliminar água acumulada em pneus, bambus e bromélias, né? No caso disso aí, a gente está falando de duas plantas que elas parecem um potinho, sabe, um pomzinho, então elas acabam acumulando água. Quem tem esse tipo de planta que pode acumular água dentro, é sempre bom ficar de vez em quando retirar essa água de dentro dessas plantas.
colocar areia grossa umedecida em suportes de vasos de plantas, assim a planta receberá os cuidados necessários e a água não se acumulará na base do suporte. Então é sempre bom colocar areia, né, em volta, sempre, porque às vezes tem uns jarrinhos em que tem um pratinho embaixo da planta, e quando você rega a planta, a água que a planta não absorve vai parar nesse pratinho e aí fica acumulada, e esse pratinho pode ser um local onde o mosquito vai lá e coloca seus ovos. Então é sempre bom colocar areia nesses pratinhos também. Agora a gente vai falar um pouco sobre a purificação da água. O que é purificação da água? É um tratamento, né, que se faz para que a água vire água potável, para que a água seja própria para a gente consumir. Vendo aqui um pouco mais de informação, a água que chega às nossas casas e que consumimos passa por vários processos na estação de tratamento. Essa imagem aqui no fundo, gente, é uma estação de tratamento de água. É onde a água vai passar para se descontaminar, né, para tirar tudo que for contaminado da água, para que ela seja pura, né? Na verdade, a palavra purificação é mais de descontaminar. Não é que a água vai ser necessariamente pura, né? Mas ela não vai ser uma água que vai nos fazer mal se nós consumirmos. Aqui, gente, nós temos algumas etapas do tratamento da água. Nas primeiras etapas aqui, na etapa 1, por exemplo, a gente tem a cloração, que é adicionar o cloro na água para facilitar a retirada de materiais orgânicos e metal. Em seguida, passa pela alcalinização, né? Após o cloro, a água recebe cal ou soda para ajustar sua acidez. Em seguida, é a coagulação, né? Que adiciona uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas da sujeira possam se juntar. 4, né? A gente tem a floculação, né? Depois de colocar-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeira agrupadas a formarem flocos ou partículas que possam ser retiradas da água, certo? Em seguida a gente tem a decantação, né? E a água segue para o tanque, onde descansa, né, para que os flocos de sujeira formados na etapa anterior possam ser retirados. A gente tem aqui o 6, que é a filtração, né, que é quando a água segue para os tanques, que funcionam como filtros, com pedras, areia e carvão ativado, que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas as etapas pelas quais passou. Então, todas as etapas até agora 6 é sempre para retirar todo e qualquer material que contamina essa água. A filtração é praticamente a última etapa para retirar toda a sujeira, né? É aquela que vai tirar ainda o que sobrou, vai tirar a última substância que possa ter contaminado aquela água. Aqui, 7 é a alcalinização, né? A água passa novamente por essa etapa para ajuste de sua acidez, para evitar corrosão ou incrustação nas tubulações. Então, ela já passou pela alcalinização lá no começo, e aí depois que ela é filtrada, que tirou total a sujeira dela, ela passa pela alcalinização de novo. Depois é a desinfecção, né? Que é a etapa em que é adicionada quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus e bactérias e apropriada ao consumo. E por último, nós temos a fluoretação, né? Trata-se da última etapa, né, em que é adicionado flúor à água para evitar e prevenir cáries, certo? Como vocês viram, a etapa de purificação da água é muito grande, né? É extensa, mas é necessário para que a gente tenha uma água própria para a gente consumir, para que não acabe gerando qualquer problema de saúde. Como nós vimos, uma água contaminada pode gerar inúmeras doenças. Então é muito importante passar por todo esse processo gigantesco.
E agora a gente vai só ver aqui um pouquinho como é que vai ficar a atividade. Ó, a atividade de vocês dessa semana vai ser da página 55 e 56, né? Então vai ser sobre todo esse conteúdo que a gente viu agora. Então deem uma olhada no livro, leem o livro, tá? Também deem uma olhada de novo no vídeo se ficou alguma coisa que vocês não compreenderam. E façam as atividades para se exercitar, né? E para também adquirir a notinha ou o ponto de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijo. Até a próxima aula. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. É isso. Beijo.